meu Senhor. Abre a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículos 39 a 51. Lucas 22, versículos 39 a 51, diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Deus, nesta manhã, a Tua palavra seja pregada com fidelidade e possamos sair daqui edificados, Senhor. Edifica a Tua igreja, fala com a Tua igreja, molda, nos exorta e nos consola, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, não sei se os irmãos sabem de todo o contexto, mas a IPAC, ela se localizava num local que era um local muito humilde, né? Ficava em cima de um morro chamado Mutange. Não sei se os irmãos aqui conhecem. Fica lá no bairro do Pinheiro, né? Ou o antigo bairro do Pinheiro, que tem caído. E nós tínhamos muitas pessoas lá que tinham muitos problemas com drogas e com a própria criminalidade. Nós fazíamos projetos com os jovens e eu conheci muitas pessoas que se envolveram com isso e conversaram comigo. E uma dessas pessoas foi o Emerson, que ele foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo da criminalidade, mas ainda assim restaurado pelo Senhor, ele não podia andar em todas as localidades ali em Maceió. Tinham pessoas que o procuravam pelos atos passados, para o matar, o ferir e essas coisas que vêm à cabeça dos ímpios. E ele tomava cuidado quando andava nos cantos, né? A igreja era um local seguro ali para ele, mas tinha ruas que ele não podia andar, e ele se atreveu, depois de vários anos já fora de tudo isso, do crime, dessas coisas, ele foi cortar o cabelo no local que ele nunca tinha ido, mas era um amigo, enfim, e apareceu 2 caras lá e atiraram nele. Ele levou 2 tiros, isso foi no final do ano, isso foi em dezembro, no final do ano, e corremos com ele para a HGE. E aí, irmãos, foi uma loucura. Perto do final do ano, todo mundo no HGE, a igreja em peso ali, em frente ao HGE. A gente se reuniu, a gente começou a orar pelo Emerson, pedindo a Deus misericórdia, que o Senhor o tratasse que ele foi baleado, enfim. E foram semanas a gente indo para frente do HGE, a gente se reunindo nas nossas casas, nas casas da família do Emerson. A gente sem saber de cirurgia e sem saber como é que ia dar as coisas. Com 15 dias depois, irmãos, um outro irmão da nossa igreja, esse chamado Madison, ele também restaurado das drogas, esse bateu com a moto de frente a um carro forte, lá perto da igreja. E isso mais ou menos foi ainda também no final do ano. Sei que nós passamos a virada do ano orando pelo Emerson e pelo Madison. Madison, esse aqui foi mais sério, e ele foi para a UTI, ficou com a cabeça com dobro do diâmetro, inchada,
e não sabíamos se ele ia voltar ou não. Mas para resumir a história, Emerson passou muito tempo no hospital. Hoje ele tem as marcas da bala, da cirurgia, e falando com ele sobre isso é muito interessante, chegar a nos emocionar às vezes, porque vimos que Deus cuidou daquele nosso irmão. Deus não só cuidou dele, mas cuidou da igreja. A igreja que precisava se reunir, a igreja que precisava se unir naquele momento. Isso foi bênção para todos os lados, no sentido bom da situação. Já Madison ele não voltou 100%, porque a pancada foi praticamente na cabeça. Ele estava de capacete, mas o carro forte é muito, muito ferro, né? E ele voltou com algumas sequelas e se desviou dos caminhos do Senhor, que ele vai voltar até o dia de hoje. Mas, irmãos, o que eu queria trazer aqui é porque o Senhor nos ensinou a orar naquele momento, né? Aquele momento de aflição, naquele momento que a gente estava no HGE, nas nossas casas. Toda semana, praticamente todos os dias, a gente se reunia na casa de um irmão para orar por eles. E o Senhor nos ensinou ali a orar, a não simplesmente pedir restauração, não simplesmente pedir desesperadamente que o Senhor movesse alguma coisa ali, o médico, e restaurasse eles. Mas o Senhor nos ensinou totalmente uma oração em dependência ao Senhor. Entendendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e o que Ele fizesse era suficiente para as nossas vidas. Por mais que talvez isso fosse doloroso, né? Mais na frente. Ele restaurou as duas pessoas, ali, o Emerson e o Matson, mas posso dizer que nós estávamos preparados para que, se o Senhor quisesse o guardar e o levar, a gente ficaria em paz, tristes, mas em paz. Para que a gente entre no texto, e é sobre isso que o texto fala, exatamente de oração, e aqui o Senhor Jesus se dirigindo ao próprio Pai em oração, no momento de total aflição, diferente do que aconteceu com a gente no final do ano, mas no momento de agonia, como diz o texto, e o Senhor Jesus nos ensina aqui como nós devemos orar, e o que devemos fazer e como devemos pedir. Note que para entendermos o que o Senhor Jesus diz aqui nesses versículos, a partir do 39, nós precisamos entender um contexto que começa lá no versículo 14, se você notar na sua Bíblia. E esse contexto, Jesus está convidando todos os seus discípulos para iniciar a ceia. Veja lá, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. O Senhor já predizia, né, já estava predizendo aquilo que iria acontecer, o sofrimento de Cristo, né, a paixão de Cristo. E o Jesus convida para cear antes da sua morte. Note que no versículo 19, inicia-se a ceia, né? Toma o pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de cear, versículo 20, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do sangue derramado em favor de nós. E é interessante porque no versículo 21, o Senhor traz uma informação a mais. Ele deixa público aqui que o traidor estava sentado à mesa. A pessoa que ia o trair estava sentada à mesa. Assim como ele começa nesse mesmo capítulo, no versículo 3, falando do traidor. E as coisas, irmãos, a partir do momento que vão se aproximando do nosso texto, elas vão piorando, elas não param por aí. Se você olhar para os versículos 23 e 24, né, eles começaram a indagar entre si, os apóstolos ali reunidos, e queriam saber dentre eles o que estava para fazer isso. Porque eles não estavam preocupados com o sofrimento de Cristo, eles não estavam preocupados em orar ao Pai por Cristo, mas eles estavam preocupados dentre eles qual seria o maior para tomar o lugar de Cristo na liderança. Tanto que no versículo 24 ele vai dizer assim, que eles suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E aí Jesus olha para esses homens, versículo 24, e responde, versículo 25. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Vocês já estão começando errado. É isso que Jesus nos ensina. A intenção de vocês, a motivação do coração de vocês é errado. O maior, aquele que quer ser maior, seja como o menor. O Senhor derrama um balde de água fria com as escrituras sobre aqueles homens. Se você quiser dirigir, seja como quem serve. E continua, irmãos, a história ainda não melhora.
Pelo contrário, vai piorando. Se nós olharmos para os versículos 31 a 34, há uma outra traição aqui, diferente de Judas, é claro, mas a traição do próprio Pedro. Versículo 31 vai dizer: Simão, Jesus falando, né, Pedro? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertes, fortalece os teus irmãos. Aqui é interessante, irmãos, porque, veja, diferente de Judas, né, o Senhor roga por Pedro. Aqui nós vemos nesse texto, mais na frente, a perseverança dos santos, que não está no próprio santos, mas no Senhor, que roga pelos santos. E por isso nós perseveramos. Veja, nós não nos desgarramos do Senhor por toda a vida, não porque nós somos fiéis e confiantes na nossa fé, mas é porque o Senhor que sustenta, o Senhor roga por nós ao Pai. E aí o próprio Jesus vai dizer: eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, veja a resposta de Pedro, né? Parece a nossa resposta: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E aí Jesus, mais uma vez, afirma o contrário, né? Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Há uma série de narrativa aqui até chegar no Getsemane, de narrativas que vão, as coisas parece que vão se destruindo, que vão dando errado, né? Elas são coisas horríveis em cima de coisas horríveis que vão acontecendo. Mas por último, irmãos, mas tão decepcionante quanto tudo que eu acabei de narrar, os versículos 35 ao 38, Jesus começa a adverti-los que depois de sua morte os apóstolos deveriam se preparar, pois iriam passar por privações, por provações. Porém, eles não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Veja lá comigo. Ao seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E nada, disseram eles. Então ele disse: agora, porém, que tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada, né? Compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: basta. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo literalmente para eles terem espadas, mas que eles iam agora passar por privações, por sofrimentos, assim como Jesus estava passando. E por isso não dessem valor a essas coisas. Por isso que Jesus inicia no versículo 35 dizendo: vocês estavam sem alforjes, sem sandálias, e faltou alguma coisa a vocês. Agora vocês vão passar por momentos ruins da vida de vocês. Privações. Isso tudo acontece, irmãos. Toda essa narrativa que nós falamos até agora acontece pertinho da morte de Jesus. Aqui está na última semana, prestes a Jesus ir para a cruz. E Jesus sabia exatamente que era chegada a hora. Então, irmãos, quando nós olhamos para o texto, no versículo 39 em diante, só nos resta fazer uma pergunta, né? No sofrimento, na angústia, o que nós devemos fazer? Vamos aprender com Jesus. Jesus nos ensina aqui. Veja lá no versículo 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aqui Lucas exclusivamente não usa o nome Getsemane, né? Porque Getsemane era um jardim que se localizava no Monte das Oliveiras. Mas os outros evangelistas, Mateus e Marcos, vão usar o nome Getsemane, né? O jardim de Getsemane. E aqui mostra que no livro de Mateus vai mostrar que junto com Jesus estava Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que eram mais próximos de Jesus, que Jesus os levava geralmente para orar e para o acompanhá-lo. Mas, irmãos, para entendermos um pouco melhor do que se trata aqui no texto, para entendermos os sofrimentos e a angústia que Jesus passou mais na frente, precisamos entender antes a sua humanidade e a sua divindade, né? De forma bem rápida aqui vou falar sobre isso. Com certeza Danilo já falou sobre isso, pastor Danilo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Vocês já ouviram essa expressão? E a crença que Jesus é uma pessoa com 2 naturezas,
as duas naturezas, humana e divina, tem um grande significado de possibilidades, melhor dizendo, um grande significado para as pessoas, uma grande possibilidade para as pessoas caídas. E a partir das duas naturezas de Cristo que o Senhor nos oferece um relacionamento com Deus. Se assim não fosse, não teríamos relacionamento com Deus. Ele precisava ser homem e precisava ser Deus na sua totalidade. Cristo, ao mesmo tempo que é Deus, ele também é homem, para que ele possa assim ser mediador entre Deus e homem, ou Deus e os homens. Não poderia ser ter somente uma natureza, como ele responderia um para o outro, né? Eu gosto de trazer uma analogia aqui, e toda analogia é falha, irmãos, quando comparado-se principalmente à divindade, mas é só para podermos entender melhor aqui. Vamos supor que tem duas nações em guerra, e para que haja paz entre as duas nações, eles não usam nem uma pessoa de uma nação, nem de outra, para que se comuniquem, para que haja acordo. Geralmente vamos supor que a ONU, né? Uma terceira pessoa de longe, de fora, vem negociar a paz entre as duas nações. Porque se mandasse uma pessoa daqui para lá ou de lá para cá, provavelmente haveria morte e caos. E aí, irmãos, a dupla natureza de Cristo, ela vai transcender isso aí, né? Ele não é uma pessoa neutra, mas é uma pessoa que pertence aos dois lados. É uma pessoa que é Deus e é uma pessoa que é homem. É uma pessoa que ela precisava ser assim. E aí é interessante porque a partir desse texto nós vamos ver a necessidade disso, porque ele sendo Deus, ele pode sim nos restaurar. Ele tem o poder em suas mãos. Ele pode fazer o impossível, o milagre, tudo está debaixo das suas mãos. Mas ele sendo homem, ele sabe exatamente por quem e por que ele morreu. Ele conhece as nossas dores, as nossas feridas, e não conhece isso de ouvir falar, ou somente pela sua presciência de saber o que vai acontecer, mas ele conhece isso de passar por elas. Somente um Deus homem poderia fazer expiação pelos pecadores. É interessante porque Paulo vai retratar exatamente isso no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele vai dizer: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Há uma reconciliação na terra e nos céus, porque o mediador é Deus e homem. Paulo, ainda falando a Timóteo, vai dizer que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Por isso mesmo, no livro de Hebreus, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, eu trouxe alguns textos aqui, mas é gigante a gama de textos que tem, afirmando a divindade e a humanidade de Cristo. Não só isso, mas se nós olharmos para o nosso catecismo, na pergunta 38, no catecismo maior, ele vai falar exatamente isso. Qual é a necessidade do mediador, o Messias, o Cristo, né, ser Deus? E o catecismo responde assim: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. O segundo Adão era Deus e por isso foi sustentado. Para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Se Cristo não fosse Deus, nada disso seria possível. Mas também o nosso catecismo fala sobre a humanidade de Cristo. Na pergunta seguinte, na 39, qual a necessidade do mediador ser homem? E diz: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer a lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza. É aquilo que eu falei, né? E simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos, e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. O catecismo vai trazer exatamente isso. Cristo precisava ser homem, porque Ele conhece as tuas enfermidades, porque Ele passou por elas.
Cristo, ele tinha que ser homem porque assim ele conheceria de perto, ele sentiria na pele os teus sofrimentos. Por 3 vezes pelo menos, a Bíblia relata que Jesus chora, que ele sente fome, que ele sente sede. Ele precisava passar pelas nossas privações, não em pecado, de forma santa, mas ainda sentir a consequência do pecado na sua pele. Em uma das suas obras, Anselmo de Cantuária, ele vai escrever assim, sobre a dupla natureza. Ele diz: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato um homem. Não poderia ser outra pessoa, irmãos. Ninguém é o seu Salvador. Você não pode ser o seu Salvador. Não poderia ser um animal a mais. Não poderia ser qualquer outra pessoa que não fosse Deus homem, Jesus Cristo, o Messias, nosso mediador. Então, irmão, sabendo disso, nós olhamos para o nosso texto. Cristo, ele morre pelos nossos pecados, não sem conhecê-los. Não conhecê-los no sentido de exercitar o pecado, né? Mas não, ele estava andando junto com os pecadores, né? Ele caminhava com os pecadores. Ele passava por cada aflição, por cada humilhação, por cada perseguição, por cada sofrimento, por cada privação. O Senhor Jesus sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos. Por isso que ele pode chegar ao Pai, dizer: eu cubro todas as feridas dos meus filhos. Eu sei exatamente quais são cada uma delas. Eu morri por fulano de tal, por isso, por aquilo. Eu sei exatamente, eu passei por isso. E aí, irmãos, se nós olharmos para o versículo 40, Jesus, ele chega ao lugar escolhido, e aqui o Getsemane. E a primeira instrução que ele dá, Pedro, João e Tiago, e João, é para eles orarem, para não entrar em tentação. Aqui uma discussão, irmão, nesse versículo. Não vou perder muito tempo com isso, porque a palavra tentação e prova são a mesma no grego. Então é muita questão de interpretação. Quando é tentação, e o Senhor não tenta ninguém, né? E quando é prova, que vem do próprio Senhor provando o seu povo. E aqui uma discussão para que palavra é. E o Senhor disse, e aqui para mim é tentação no sentido maligno, né? Vamos interpretar nesse sentido. Orai para que não entreis em tentação, porque nós vamos ver mais na frente aqui o que se dá quando não se ora, tá? Então a gente vai guardar essa informação aqui. E aí Jesus nos ensina de forma eficaz a combater a tentação, orando. Essa é a arma que nós temos, é uma das armas que nós temos, orando. Mas Jesus, ele fazia isso entendendo que aquele que estava do outro lado o escutava. E isso significa fé, irmãos. Não era cumprindo o rito, não era simplesmente repetindo palavras, não era simplesmente se reunindo para fazer algo que foi banalizado com o tempo. Não, Jesus orava com a certeza que o Criador dos céus e da terra o estava ouvindo, o seu Pai. A pergunta que eu faço é, irmãos, como nós temos orado, né? Será que temos orado com a certeza e a fé no nosso coração que o Deus, o grandioso Deus e bendito, está nos ouvindo? Será que a nossa oração tem sido assim, irmãos? Seja aqui na igreja, seja em casa, de forma individual ou com a sua família. Será que nós oramos mais como um rito, como um praxe, como um costume? Assim como faziam os fariseus, os saduceus que iam para a praça, passavam mais de 8 horas lá de joelho, orando, se martirizando. Será que é mais... ficou algo cotidiano na nossa vida? Ou será que a oração é uma conversa entre pai e filho? Muitas vezes, irmãos, a nossa oração, muitas vezes a minha oração é mais um rito do que uma conversa sincera. E aqui o Senhor nos ensina, não é essa oração que vai nos livrar da tentação. Talvez essa oração coloque nela exatamente. Porque nós somos tentados a isso, né?
seja na oração de refeição, que fazemos como praxe muitas vezes, ou aquela antes de dormir que nós fazemos, porque a nossa consciência não nos deixa dormir se a gente não orar, e essa oração às vezes sai com o olho aberto ou fechado, só para cumprir a tabela. Não é isso que Jesus nos ensina, irmãos, mas orar com o coração, para que não entre em tentação. Ele e aí Jesus agora de forma individual, ele se afasta dos seus apóstolos, né? Os apóstolos ali, os três, cerca de um tiro de pedra, mais ou menos uns 50 metros, né? E de joelhos ali, orava. E aí, irmãos, tem um equilíbrio nesse versículo, né? Nós presbiterianos não temos o costume de orar de joelho. Os pentecostais só oram de joelho, né? Geralmente. E aí o Senhor não nos ensina uma fórmula certa, a forma que devemos orar, né? Se é de joelho, se é em pé, se é sentado. Não é isso que nos faz ser escutados pelo Senhor. Mas aqui o Senhor Jesus mostra exatamente o temor a Deus e a forma como Ele se humilha diante do Pai. É exatamente ensinar aquele humilhar-se, né? Sobre a poderosa mão de Deus. E os textos sinóticos, os outros textos aqui vão dizer que Jesus se prostra com o rosto em terra, não é nem de joelhos em si, é com o rosto em terra, mostrando a submissão ao Pai. E aí Jesus orava, versículo 41. E aí no versículo 42 Jesus diz uma frase que talvez seja uma das frases mais repetidas por nós, né? Versículo 41 diz: por sua vez se afastou. Versículo 42 dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Irmãos, é interessante porque primeiro a gente vai tratar, né, de forma rápida o que é cálice, né? Jesus pede para que, se possível, Deus passasse dele ou não derramasse sobre ele o cálice. E aqui alguns irmãos já devem saber o que de fato as Escrituras tratam como cálice, mas na maioria das vezes é a ira de Deus, o juízo de Deus. Se formos olhar para, por exemplo, para Apocalipse capítulo 14, de forma rápida, só para a gente tratar disso. Versículo 10. A terceira voz diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e na presença do Cordeiro. Se a gente pular mais um pouquinho para o capítulo 16, aí eu não vou ler, a gente vai ver exatamente os flagelos e aqui os cálices sendo derramados em todo o capítulo 16, como ira, como cólera de Deus, como juízo de Deus sobre os ímpios. Então, o que Jesus ele pede aqui é exatamente isso. Se possível, Pai, não derrama esse cálice em mim. A nossa oração às vezes se parece com isso, né? Não com a segunda parte, né? Mas com só essa primeira parte. A gente vai falar da segunda parte do versículo. E a gente quer se livrar do sofrimento a todo tempo. Senhor, até quando? Senhor, retira de mim esse sofrimento, eu não aguento mais. Jesus aqui na sua perfeição, ele em seguida ele vai dizer: não se faça a minha vontade, sim a tua. Nós esquecemos dessa parte, mas queremos que seja feita a nossa vontade, que nós fiquemos livres do sofrimento, fiquemos livres do Covid, fiquemos livres de qualquer coisa que atormenta a nossa alma, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego. E a gente, Senhor, nos livra. E de fato a gente deve orar ao Senhor pedindo que o Senhor nos livre de todo esse mal, é bem verdade. Mas a gente esquece de orar também, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. Porque a gente não quer que seja feita a vontade de Deus, e sim a nossa. Aqui o Senhor Jesus aqui, ele fala com intenção verdadeira do coração. Mas nem sempre é a nossa, irmãos. Porque a gente quer que seja feita a nossa vontade. O nosso coração é duro a serviço. Os nossos desejos são melhores que os do Senhor. As nossas vontades são vontades mimadas de filhos que são desobedientes. Jesus ele vinha a enfrentar todos os pecados da humanidade e mesmo assim disse: seja feita a tua vontade.
para isso. O Senhor Jesus vai repetir por várias vezes aqui nos evangelhos, dizendo: Senhor, eu vim para fazer a tua vontade. Cumpre-me fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, a vontade do Pai. O Senhor Jesus Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para enfrentar todos os pecados meus e seus. E aí o que acontece diante de toda essa situação, irmãos? Versículo 43. De momento de agonia, e apareceu um anjo do céu que o confortava. E aqui não vai aparecer, somente Lucas retrata isso, né? O anjo do céu é outra discussão aqui nesse versículo. O que significar esse anjo, e há muitas conjecturas, e alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas aqui, irmãos, eu tento ficar em algo simples, né? Não trazer informações desnecessárias. Aqui eu entendo que é o próprio Deus o confortava. Um conforto em meio a situação em que Jesus estava vivendo ali tinha que ser sobrenatural. O próprio Deus ali derramava sua mão em conforto para com seu filho, aquele que estava prestes a morrer, e ser derramado sobre ele toda a cólera de Deus, que seria derramado sobre os eleitos, né? Caso não fossem eleitos. O próprio Senhor o confortava. E é isso que acontece nas nossas vidas. Jesus vai dizer: eu subirei, mas eu deixarei outro Consolador. Veja, há um Consolador melhor do que o próprio Deus sobre as nossas vidas. No momento de dificuldade, no momento de privação, no momento de desespero, no momento em que você não sabe mais o que fazer, o Espírito Santo lhe consola, e você, sem conseguir orar com gemidos inexprimíveis, né? Você sente paz no seu coração, uma leveza na alma. E isso só pode ser algo divino, irmãos. Porque o Senhor é nosso Consolador. É isso exatamente que acontece com Cristo aqui. O próprio Deus conforta. O texto do versículo 43 vai dizer: o confortava. E aí no versículo 44, nós trazemos uma informação bem importante, né? Porque estando em agonia, e essa palavra ela tem um significado muito forte, né? Agonia. Quanto mais agonia, mais Jesus orava. E é interessante porque essa palavra no grego, ela significa, agonia, ela significa literalmente luta pela vitória. Está relacionada é muito comum, essa palavra está relacionada às pessoas que corriam maratonas, aquelas maratonas de 42 quilômetros, 50 quilômetros, não sei exatamente quanto é, em que nos últimos quilômetros para chegar à maratona, os seus músculos falhavam, as suas pernas já não mais obedeciam. E é muito comum a gente ver na televisão hoje as pessoas chegando na maratona todo, né, torto, troncho, porque os músculos já não obedecem, mas pela força da vontade, pela força da fé em querer vencer, pela força, né, mesmo com essa agonia em que o seu corpo já não mais obedece, ele continua firme e segue para o rumo, porque ele quer chegar ali na faixa, né, passar a faixa e conseguir cumprir o objetivo. Quando os músculos falham, é quando o corpo não obedece mais. É exatamente isso que é Cristo, essa palavra, esse extremo dessa palavra é que o autor aqui vai se referir, que Lucas ele vai tratar, e Lucas, como um médico que era, ele sabia exatamente o que era isso. Ele conhecia dessas coisas. Jesus estava numa agonia extrema. Tanto que nós vamos ver acontecer algo aqui que só Lucas relata também. Versículo 44, por causa disso Jesus orava mais intensamente, ele não se entregava. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E a medicina explica, né? Hoje a medicina explica, eu vi algumas coisas sobre isso, e é interessante porque só Lucas relata isso, né? Como eu disse, como um médico que é. Ele sabe o que está se passando ali, ou pelo menos tem um conhecimento prévio daquilo que ele está narrando ali. Por isso que os outros, eles não narram, eles não entendem bem o que acontece
quando Jesus ele começa a suar sangue. E a medicina vai dizer que é algo raro que acontece ao corpo humano quando ele é exposto a um alto grau de estresse psicológico. Quando há uma pressão enorme sobre a sua mente, quando há passando por uma dificuldade imensa, e isso pode acontecer, né, ocasiona essa liberação e rompem os vasos capilares das glândulas sudoríparas e sai junto com o sangue, em gotas de sangue. Uns vão negar isso aqui, vão dizer que foi só uma hipérbole, né, uma forma de dizer o quanto Jesus estava passando por agonia, mas o texto aqui é literal, irmão, não tem como ser discutido. De fato acontece isso em casos raros. E com Jesus aconteceu porque, veja, você ia passar, Cristo estava prestes a ser derramado sobre ele toda a cólera de Deus, todo o juízo de Deus. E aí, versículo 45, 46, irmãos, quando Jesus se levanta da oração e olha para os seus discípulos, os achou dormindo de tristeza. E Jesus disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aí a gente volta ao começo, né? A tentação aqui é exatamente, iria chegar em seguida, por isso que eu aluguei esse texto, né? Mais na frente. Porque a tentação é exatamente essa de Jesus sabia que estava prestes a chegar Judas e toda a companhia, né, do exército ali, para levar Jesus. E Judas o trairia, e a tentação era exatamente essa, partir para cima. A continuação do texto, né? Eles não oravam, por isso entraram em tentação. E a gente vê o que acontece aqui, eles partem para cima dos soldados, melhor dizendo, e tentam impedir que o levem Jesus, mas já era chegada a sua hora. E aí Jesus levanta, ora para que não entreis em tentação. A gente não só ora por aquilo que a gente fez, pedindo perdão, mas ora por aquilo que a gente pode fazer com o nosso coração pecaminoso, pedindo que o Senhor nos livre do mal, da tentação, de todo o pecado, de toda a iniquidade. Nós oramos um pelos outros, nós oramos por nós mesmos, nós oramos com a certeza que o Senhor nos escuta, nós oramos com a certeza que Cristo é o nosso mediador. E aí, versículo 47, a partir do versículo 47 ao 51, o Senhor nos ensina a olhar para o alvo. Primeiro o Senhor nos ensina a orar, depois o Senhor nos ensina a olhar para o alvo, para não desviarmos. O versículo 47 vai dizer que falava ele ainda, Jesus, né? Quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. E aqui é bem irônico, porque o beijo significava exatamente saudação, né? O beijo naquela época significava um relacionamento entre as pessoas, né? E até existe ainda essa cultura lá no Ocidente, aqui no Ocidente, ou melhor dizendo, no Oriente. E Judas dá as boas-vindas do início e do fim. Judas inicia ali a caminhada para a cruz de Jesus. E aqui no versículo 48, Jesus faz a pergunta: com um beijo traís o Filho do Homem? Irônico, né? E no versículo 49, irmãos, os que estavam ao redor dele, vendo que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E agora quem está em agonia não é mais Cristo, né? Quem está em agonia são os apóstolos. Eles desviaram do alvo, né? Eles não entendiam o propósito de Cristo. Eles não entendiam o motivo para que Cristo veio. Eles queriam impedir que a obra de Cristo fosse consumada com a justificativa de proteger a Cristo, né? De defender a Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos aplicar isso de várias formas, né? Às vezes nós defendemos algo que parece ser bom, mas vamos contra o Evangelho. É interessante porque, irmãos, quando o Emerson foi baleado lá no hospital,
se juntou um monte de gente que estava frequentando a igreja, né? Conhecia o passado, que participou do passado dele também. Que estava lá frequentando a igreja, estava conhecendo o Senhor aos poucos. E eles se levantaram, viram se reunindo assim, disse, vamos atrás do cara e vamos matar o cara. Então, entraram em tentação naquele momento, né? Houve uma recaída ali. Não vamos deixar fazer isso com ele, não. Vamos atrás dos caras, vamos matar os caras. E já estavam ligando um para o outro, buscar arma não sei aonde, e aquela coisa toda. Vamos pegar os caras, vamos matar esses bandidos, né? Com a justificativa de proteger ou de vingar, né? O que tinha acontecido. E a primeira coisa que o Emerson disse quando voltou à tona foi: eu não quero saber quem foi e eu já o perdoo. Aquele que foi baleado, ele não queria saber quem era, que fez aquilo com ele, e já estava perdoado. Pedro aqui, no livro de Mateus, vai narrar que foi Pedro que toma a dianteira, né? Como sempre, do problema, mais rápido que Jesus Cristo, né? E aí ele pula à frente, veja lá comigo no versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, né? Será que Pedro estava mirando na orelha do cara? Não, né? Cortar a cabeça do cidadão. Ele queria cortar a cabeça, né? E ele não ia cortar simplesmente a orelha. Pedro, ele esquece do alvo, né? Esquece do objetivo. Esquece daquilo que Cristo vinha predizendo isso há muito tempo, irmãos. Vai chegar o meu dia, vai chegar a minha hora, eu vou passar por sofrimento, eu tenho que passar por isso. É chegada a minha hora. E Pedro tenta resolver. Porque nós esquecemos muitas vezes, irmãos, que nada sai das mãos de Deus. Nada sai do controle das mãos de Deus. E nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, com a nossa própria justificativa. Nós tomamos a dianteira da palavra de Deus e queremos resolver hoje, pronto e rápido, da forma que nós achamos melhor. E é o Senhor que trabalha no nosso coração quando nós fazemos isso. Muitas vezes nos faz quebrar a cara, muitas vezes nos faz levar ao nosso quarto em choro, porque não aconteceu como a gente queria, porque está demorando demais, ou porque aconteceu aquilo que eu não pretendia, ou não planejei que acontecesse, ou não aconteceu. Nós vamos em pranto ao Senhor e perguntamos o porquê. O Senhor nos ensina aqui com Pedro o porquê. Senhor Jesus, ele olhando isso, Pedro se adiantando e cortando a orelha do soldado mau. Versículo 51, Jesus o acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. O Senhor nos ensina aqui, dizendo que reveja, né, aquilo que você diz, aquilo que lhe frustrou. Será que de fato era isso que o Senhor queria para a sua vida? Será que de fato era isso que o Senhor colocou paz no seu coração para fazer? Será que era isso os caminhos que você devia seguir? Ou você simplesmente decidiu não olhar mais para o alvo que é Cristo e olhar para o alvo do seu próprio coração? Jesus acudiu o soldado, curou, mostrando o que deve ser feito, mostrando que era a vontade de Deus soberana, que aquilo deveria ser cumprido para um bem maior. Aquele que mais tinha a perder e tinha todos os motivos para lutar contra, foi o primeiro a aceitar a vontade de Deus. Esse Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do desespero, no meio das dúvidas, principalmente, antes de iniciarmos um projeto, antes de planejarmos as coisas, antes de tomarmos a decisão, use a arma que o Senhor Deus nos deu, a melhor arma que pode ser usada, que é a oração e a leitura da sua palavra. Porque, irmãos, sabe o que nós fazemos geralmente? Nós a usamos quando as coisas dão errado. Nós planejamos, nós fazemos, nós executamos,
nós colocamos em prática, e quando a gente vê que deu errado, o que a gente faz? A gente vai para o nosso quarto, se ajoelha e ora ao Senhor. Não estou dizendo que Ele não escuta com isso, mas na verdade nós deveríamos fazer isso antes. Senhor, é a Tua vontade, Senhor, coloca a paz no coração. Se for assim, Senhor, da Tua vontade, que as coisas aconteçam, que eu tenha paz no coração. Se não for assim, não deixe que isso aconteça. Não deixe que eu fique em paz. Leia a palavra de Deus, vê se tem princípios que vai nortear com aquilo que são seus planos. Pede ajuda aos irmãos. Há duas formas, irmão, de aprendermos com o Senhor, né? Seja com as Escrituras ou seja com o nosso erro, sendo repreendidos e arrependidos por isso. Então, que nos momentos difíceis, irmãos, use a oração. Nos momentos fáceis, use a oração também. E nunca desvie, e nunca olhe para outro alvo que não seja Cristo. Você não vem à igreja por causa de mim, nem por causa dos amigos, nem por causa de ciclano, nem fulano, nem você vem à igreja porque é perto, nem você vem à igreja por nenhum motivo que não seja Cristo. Cristo deve ser o seu alvo em toda a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela palavra querida, pela palavra pregada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor conhece cada coração aqui, cada aflição, cada dúvida, cada momento difícil que passamos, seja no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, seja no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. O Senhor sabe onde nós pecamos, onde esquecemos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração a ponto de sempre olharmos para o Senhor antes de todas as coisas, ao planejarmos, ao pensarmos, que as nossas intenções e as nossas motivações sejam bíblicas, verdadeiras e sinceras. Não nos deixe, Senhor, justificar os nossos atos de forma pecaminosa, mas quando preciso for, Senhor, se preciso for, der errado as coisas para que possamos aprender a Tua vontade, a Tua palavra, que assim seja, Senhor. E que Deus, diante de todos os nossos planos e coisas que vamos planejar, dificuldades e sofrimentos, uma coisa te pedimos, Senhor, coração, que seja feita a Tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.